Peço que você, meu querido, por favor, abra comigo a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 3. Livro de Gênesis, capítulo 3. Refletiremos nessa noite na série de mensagem Virtudes de uma Família Feliz, com a temática Como resolver os problemas a fim de que nossa família vá bem até o fim. Não falarei exclusivamente sobre casamento, embora haverá muita aplicação para o homem e para a mulher. Todos os valores, virtudes que virmos nessa noite tratarão de todos os relacionamentos, pais com filhos, filhos com pai, entre irmãos. Então eu peço que você abra em Gênesis capítulo 3 e acompanhe comigo a leitura desta que é a palavra do Senhor. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Nós temos um elemento nesse texto já de grande perigo. Nos capítulos 1 e 2 de Gênesis, nós temos a criação bela, harmoniosa e perfeita de Deus. Homem e mulher fazem parte da última criação de Deus, recebem privilégios de Deus. Vocês vão trabalhar, vão desenvolver cultura, vão construir história. Eu darei a vocês família, que encherá a vida de vocês de significado. Você, homem, terá uma mulher para abraçar, beijar, conversar, ter filhos com ela. Uma família bela nascerá dessa relação. Homem, sozinho você não é nada. Eu trarei a você um grande presente, uma dádiva. A mulher é uma grande bênção para a vida do homem. Deus cria a mulher do lado do homem para ser a sua companheira, não da planta dos pés para ser pisada, nem do alto da cabeça para governar, mas para caminhar junto. E Deus celebra o primeiro casamento, dando ao homem e à mulher as funções básicas de uma família feliz. Um homem para uma mulher. É uma relação monogâmica. O adultério é uma desgraça na realidade de qualquer família. Nada traz uma dor maior, mais aguda, que um terceiro elemento entrar no leito daquele casal que Deus uniu. Deus cria um homem e uma mulher e os une em uma só carne. A ponto de Jesus em Mateus 19 falar: aquilo que Deus uniu, o homem não separa. O propósito de Deus para o casamento é que ele seja indissolúvel. Ele vá até o fim. E Deus cria uma relação, um homem com uma mulher, não um homem para outro homem e não uma mulher para outra mulher. Esses dois seres diferentes, mas iguais, se complementam e formam uma unidade familiar cheia de sentido. O texto do capítulo 2 termina dizendo que homem e mulher estavam nus e não se envergonhavam, demonstrando que Deus havia criado. Todo o seu propósito saiu de acordo com o seu projeto. Deus planejou criar algo excelente, e algo excelente saiu. Homem e mulher, um casamento cheio de potenciais belos, a construção de uma família, uma história será desenvolvida. Assim termina o capítulo 2 do livro de Gênesis. Começa o capítulo 3 com a conjunção adversativa, mas. Quando essa palavrinha aparece no texto bíblico, mas, porém, contudo, todavia, no entanto, significa que a direção do texto vai mudar completamente. Tudo aqui é bom, harmonioso, perfeito, está debaixo do projeto original de Deus. O que vem agora é o contrário, é a tensão. E o texto do versículo 1 do capítulo 3 insere a imagem da serpente. É o diabo que fica possesso nesse animal, que provavelmente andava, porque a maldição que esse animal recebe depois da queda é rastejar sobre o seu ventre e comer pó da terra todos os dias. E o texto diz que Satanás coloca a palavra de Deus em xeque, dizendo: é verdade que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu a mulher: do fruto das árvores nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então, depois que a mulher deu conversa para o diabo, a serpente disse: é certo que não morrerás.
ela coloca em xeque a verdade, a palavra, a autenticidade de Deus como Deus. E a serpente agora dá o seu golpe mortal à família, dizendo: Deus sabe que no dia em que vocês comerem desse fruto, seus olhos serão abertos. E aqui Deus trata justamente do nosso ponto de grande fraqueza, da queda até hoje, orgulho e vaidade. Deus sabe que no dia que vocês o desonrarem, vocês se tornarão como Deus. Vocês serão pessoas independentes de Deus, autônomas e autossuficientes. E vocês conhecerão o bem e o mal. No versículo 6, o texto diz que a mulher olha, vê que a árvore é boa para se comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, e por entendimento entenda que a mulher desejou se desligar de Deus e ter autonomia, não prestar contas a mais ninguém. A mulher toma do fruto, come do fruto e dá ao seu marido. Só depois que o homem come, no verso 7, o texto nos diz que acontece a grande tragédia. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. A relação harmoniosa, perfeita, bonita, pacífica que o homem tinha com Deus foi destruída. O homem agora se torna inimigo de Deus, fugitivo de Deus, antagônico de Deus, rebelde contra Deus, refratário a Deus. O homem passa a se tornar um ser fugitivo. Ele deveria governar sobre a criação, e agora ele se esconde atrás da criação, quando constrói folhas de figueira e se esconde atrás dela. O homem se torna aquilo que eu e você somos: alguém que constrói religião, que foge de Deus, com grande aptidão para a mentira, para o engano, para o adultério, para a amargura, para a ira, para a gritaria e para o assassinato. A gente percebe já a partir do verso 8, o quanto a queda afetou a relação bonita do homem e sua mulher com seu Deus, dizendo: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, é isso mesmo, todos os dias Deus caminhava com o homem. Veja o que a queda gerou. Homem e mulher se esconderam da presença de Deus e se esconderam por entre as árvores. Deus, que descia para caminhar com o homem e mulher, no versículo 9, pergunta: onde estás? E essa pergunta, ela não é geográfica, porque Deus conhece todas as coisas e está em todos os lugares ao mesmo tempo. Essa pergunta é espiritual. O que Deus está dizendo é: Adão e Eva, onde vocês estão? Eu não os sinto mais conectado comigo. A relação de amor foi perdida. Eu não sinto vocês mais desejosos de se relacionar comigo. Eu não sinto mais vocês ligados a mim naquela relação pura e amorosa que antes nós gozávamos dela. O que aconteceu com vocês? Onde vocês estão? Essa pergunta de Deus revela: homem e mulher morreram, se tornaram zumbis que andam. E é o que Paulo em Efésios capítulo 2 vai dizer, que o ser humano é morto em delito e pecado e é escravizado a 3 pilares: aos valores desse mundo. Os valores desse mundo são todos os princípios anti-Deus. A cultura desse mundo, que estimula o uso exagerado do álcool, a fim de você se tornar dependente dele e substituir Deus pelo Deus álcool como sinônimo de prazer. O amor pelo dinheiro como sentido de poder para a sua vida, é um Deus, é mamon. O amor pelo seu corpo. O Brasil é um país subdesenvolvido, hoje não usa mais a expressão terceiro mundo, mas país em desenvolvimento. E o Brasil é o segundo país do planeta onde mais se gasta com cirurgia plástica, porque há um culto ao ego, há um apego à vaidade que é algo assustador, idolatria. São valores anti-Deus, tudo aquilo que destrona Deus do centro de todas as coisas e coloca você e sua esperança em outra coisa que não seja Deus, é idolatria. São os valores desse mundo. E em Efésios 2, Paulo diz que nós somos escravizados aos valores do mundo, escravizados ao príncipe da potestade do ar, que é o próprio diabo. Entenda, ninguém é livre na face da terra. Antes da conversão, você é escravizado ao diabo. Não há outro Senhor. Não, ninguém está em cima do muro. E depois da conversão, você se tornou súdito de um reino.
Se você não é súdito do reino de Deus, você é súdito de um outro reino, um reino de opressão, mentira, tirania e morte. E em Efésios capítulo 2, Paulo diz que nós somos aprisionados a um terceiro fundamento, que é a nossa própria natureza. Nós salivamos pelos valores do mundo, servimos ao pai da mentira, o príncipe da potestade do ar, e por natureza, nós odiamos andar com Deus. Nós salivamos, desejamos o pecado. É isso que acontece com Adão e Eva. Estão mortos. Agora eles são escravizados a esses três pilares: os valores do mundo, ao príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua sobre os filhos da desobediência, e por natureza são filhos da ira. Amam odiar a Deus. Deus pergunta: onde estás? Verso 10, ouvi a tua voz, e porque estava nu, veja o que aconteceu com a relação do homem e da mulher com seu Deus, tive medo e me escondi. O ser humano caiu em morte, em destruição, em pecado. O seu casamento bonito, sua família maravilhosa, aqueles propósitos belos estabelecidos no final de Gênesis 2, agora foram perdidos. Agora nós temos o pecado como elemento principal na nossa vida, e o pecado produz em nós fuga de Deus, fuga de sua vontade, fuga de sua palavra, fuga de seus propósitos para a nossa vida. O pecado produz em nós mentira, o pecado produz em nós vaidade, o pecado produz em nós orgulho. Nós temos Gênesis 4. Gênesis 4 vem propositalmente depois de Gênesis 3, para nos mostrar que o pecado de Adão e Eva não afetou simplesmente Adão e Eva, mas contaminou toda a descendência. Dois irmãos que nascem no ventre da mesma mãe, crescem recebendo o mesmo amor e a mesma educação, em algum momento da história um se amargura com o outro, e essa amargura se transforma em ódio, porque a amargura alimentada se transforma em ódio, o ódio alimentado se transforma num desejo contumaz de vingança, a ponto de um irmão destruir o outro, arrancar a vida do outro. Por que os nossos casamentos são destruídos? Por que a nossa família perece? Por que os nossos lares estão desabando? Porque tem orgulho demais, tem vaidade demais, tem pecado demais, e tem confissão de pecado de menos, tem arrependimento de menos, tem gente demais querendo ser servida, e tem gente de menos querendo servir. Veja que esse ciclo, desde Adão e Eva, se repete em todos os relacionamentos, e a realidade de hoje é mais dramática que há 20, 25 anos, porque o número de divórcios entre o povo de Deus é tão grande quanto o número de divórcios dentre os ímpios. Duas coisas: ou a gente não conhece a Deus como diz conhecer, porque se a gente conhecesse a Deus, nós temeríamos muito mais, e honraríamos a Deus com o nosso casamento, porque nós nos divorciamos como nós trocamos de roupa, porque é incompatibilidade de gênios, ninguém é compatível com o outro, porque esfriou o amor. Amor não é erótico, como nos apresenta as telas de Hollywood. Amor é um compromisso pactual, de permanecer até o fim, passando por lutas e dificuldades, porque eu fiz um compromisso de servir a outra pessoa, porque primeiro eu sirvo a Deus. A situação hoje é muito dramática, e eu não tenho dúvidas de que o povo de Deus receberá de Deus um severo juízo, não se enganem. Nós temos uma teologia de que Deus é o Deus Pai Amor, o Deus popstar, o Deus pop rock, o Deus das grandes multidões, o Deus que passa a mão na nossa cabeça e faz cafuné, ainda que não desejemos andar com Ele de maneira séria, mas com o nome de Deus do nome de Deus não se zomba, com sua palavra não se brinca, com os valores e o propósito de Deus nós não podemos brincar. E Paulo em Efésios capítulo 5 é tão claro, ele diz que o casamento é a única instituição na face da terra que Deus deixou, que representa o mistério de Jesus e sua relação com a igreja. A relação de Jesus com a igreja é tão harmoniosa, tão unida, tão próspera, tão perfeita, tão bela, que só há uma instituição que representa essa relação de Jesus com a sua igreja para o mundo,
é a relação do marido com a mulher. Então, se você não dá certo com a sua esposa, se você não dá certo com o seu marido, arrependa-se dos seus pecados, confesse a sua amargura, deixe o seu orgulho ser quebrado, confesse seu pecado até Deus, vá até a presença dele na esperança de encontrar misericórdia e mude sua conduta, porque o seu casamento, ele não diz respeito ao seu prazer, ele diz respeito à glória de Deus. E a glória de Deus pode estar sendo envergonhada através da sua família. E nós não podemos permitir que as nossas vidas sirvam de pedra de tropeço para quem quer que seja e que fira a glória de Deus. Duro isso, né, gente? Mas é a Bíblia, viu? Vamos lá para Efésios. Quero mostrar para vocês aqui alguns textos de Efésios. Efésios é uma carta que eu acho fantástica, porque ela é a aplicação da doutrina da salvação às nossas vidas. Querido, o microfone está muito alto para mim, viu? Se puder baixar só um pouquinho, tá? Na carta de Paulo aos Efésios, nos capítulos 1, 2 e 3, Paulo estabelece o alicerce. Se você observar o verso 3 até o verso 14 do capítulo 1, Paulo diz que na eternidade, a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, resolveu nos salvar. Deus Pai nos elegeu em amor. Veja o versículo 3 de Efésios 1. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que no presente nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Quais são as bênçãos que Deus tem derramado às nossas vidas? Paulo vai dizer aí para nós no versículo 4, assim como Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. E Paulo vai dizer ainda no versículo 5, nos predestinou para nos adotar como filhos. Deus Pai nos elege em amor na eternidade, nos ama na eternidade como pessoas caídas, mortas em delitos e pecados, e nos acolhe como seus filhos. Na eternidade, antes de céu ser criado, antes do sol emitir seu brilho. Efésios capítulo 1, versículo 6 nos diz que Jesus, a segunda pessoa da Trindade, que é o amado do Pai, se entrega para nós, para nos redimir e nos remir. Jesus paga a nossa dívida e nos liberta. E no final do versículo 13 do capítulo 1 de Efésios, Paulo vai dizer que na eternidade nós fomos selados, no final do verso 13, com o Santo Espírito da promessa. A terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo, Paulo diz que se torna o penhor da nossa herança até o resgate final que Deus realizará em nossas vidas. Na eternidade, antes de qualquer coisa ser criada, Deus Pai nos ama em amor. Na eternidade, Jesus Cristo se entrega à vontade do Pai, assim de ser feito maldição em nosso lugar e se tornar o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele derramará o seu sangue por uma multidão de amados do Pai. Na eternidade, o Espírito Santo obedece o Pai e o Filho e voluntariamente diz, eu vou morar nesse povo. Eu vou convencer esse povo do pecado, da justiça e do juízo. Eu vou ensinar esse povo a amar a Deus de verdade. Eu vou ensinar esse povo a odiar o que Deus odeia, a odiar o pecado. Eu vou ensinar esse povo a querer viver com Deus de maneira séria, não só de palavras. Na eternidade, nós fomos amados pela Trindade Santa. É por isso que em 1 Pedro capítulo 1, verso 19, o apóstolo Pedro diz que Jesus foi morto desde a fundação do mundo. O que isso tudo quer dizer? É que antes do pecado acontecer em Gênesis 3, Deus já havia elaborado o plano de salvação em Cristo Jesus. Antes do câncer entrar na história humana, Deus já havia preparado a cura, através do sangue derramado daquele que nunca conheceu pecado, mas foi feito pecado por nós. Nos versos 15 até o verso 23 do capítulo 1 de Efésios, Paulo ora. E Paulo ora por quê? Paulo ora para Deus colocar olhos no nosso coração, a fim de que a nossa ficha caia. E de que a gente compreenda essas verdades gloriosas demais. De que nossas vidas não são nossas, nossas vidas pertencem a Deus, foram salvas por Deus e devem viver agora para a glória dEle. No capítulo 2, Paulo vai voltar a dizer, lembrem-se quem vocês eram.
mortos em delitos e pecados, no versículo 1, pessoas escravizadas ao curso desse mundo, ao príncipe da potestade do ar, verso 3, entre os quais todos nós andamos outrora, e gente, ainda no verso 3, que segue as inclinações da carne, e gente que era, por natureza, filhos da ira, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, voluntariamente decidiu nos salvar, quando na eternidade elabora um projeto de amor. Capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3 de Efésios, Paulo estabelece toda a base doutrinária, a teologia. Algumas pessoas dizem, eu não gosto muito da igreja presbiteriana, porque lá tem muita doutrina, eu não gosto de doutrina. Quando você diz que não gosta de doutrina, já é uma doutrina. Quando você diz que não gosta de conhecer com fidelidade as Escrituras, você já está dizendo que está assumindo um lado. Eu quero permanecer daquele outro lado, de gente que permanece na ignorância de seus propósitos e caminha como um tolo. Paulo, ele deseja que a nossa prática, o nosso jeito de viver, seja fundamentado numa convicção de quem Deus é. O que Paulo está dizendo é: Deus é amor, e é um amor tão transbordante, que na eternidade, Ele nos desejou para si, e pagou um preço incalculável, para ter-nos para si, para todo sempre. Antes do pecado entrar na história, Deus já havia decretado nossa salvação. Quais são as aplicações de tudo isso? Aonde isso vai mudar o nosso jeito de viver? Efésios 4 até o capítulo 6, Paulo fala da aplicação dessa teologia. No capítulo 4 de Efésios, abra lá por favor, Paulo vai dizer no verso 1, rogo-vos, pois, eu estou clamando a vocês. Paulo era o prisioneiro, estava preso por causa do testemunho de Jesus. Que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados. Paulo está dizendo, vocês precisam viver da maneira como Deus os salvou para viver. A vida de vocês agora não diz mais respeito a vocês, mas diz respeito a um propósito muito maior que suas vidas. E como é que a gente vive? Com toda humildade, gente mansa, gente que não grita, gente que não resolve as coisas na base da ofensa, da agressão, da ira, da cólera. Humilde é aquele que não está muito afim de ficar reivindicando seus direitos. E os nossos conflitos em casa, seja em qualquer tipo de relação, se dá porque está faltando humildade. Eu tenho direito demais. Todo mundo tem direito demais. E ninguém vive seus deveres. Humildade é isso. Humildade é, eu vou colocar acima de qualquer coisa os meus deveres, que é servir, que é ajudar, que é abençoar. E eu não dou a mínima para os meus direitos. A humildade é a primeira marca do discípulo de Jesus. Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Aquele que compreendeu a salvação de Deus por sua vida e a maneira como ele tem que viver, além de manso, o texto diz no verso 2, ele é longânimo, é a paciência longa. A paciência que ora, que espera, a paciência que é prudente. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. A gente fala demais o que acha que tem que ser dito. E algumas pessoas dizem, eu sou assim, eu sou sincero. Eu falo na hora que tem que ser dito porque eu sou sincero. Você pode ser sincero, mas também é um tolo. Porque a Bíblia diz que peca quem é precipitado. A Bíblia diz que até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. Quantas contendas seriam evitadas na nossa casa, se a gente segurasse um pouco aquilo que acha que devia ter dito, para dizer no outro dia. Você ia dormir,
sua cabeça ia esfriar naquela noite, no outro dia você ia dizer, graças a Deus que eu não disse o que eu queria ter dito ontem. Não precisava. Evitei tanto problema por não ter dito aquilo. Longanimidade, paciência. É assim que vive aquele que foi alcançado pela graça e segue as pegadas de Jesus Cristo. Paulo vai dizer que uma outra marca no final do verso 2 é suportando-vos uns aos outros em amor. Eu vou estar ali para abençoar o outro, para cuidar do outro, para amparar o outro. Eu não estou ali para que o outro me ampare. Eu estou ali primeiro para dar. E aquele que se propõe a dar, ofertar, a promessa das Escrituras é que ele vai receber em abundância. É assumir uma atitude de servo dentro do lar. Por que a gente tem que fazer isso? No verso 3, Paulo diz que nós temos que nos esforçar para preservar a unidade que existe do Espírito no vínculo da paz. Veja só o versículo 17 do capítulo 4. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico. E Paulo, mais uma vez, vai usar o verbo andar aqui, ó. Não mais andeis como andam os gentios. Os gentios são as pessoas sem Deus. Gente incrédula, gente que não leva Deus em consideração na sua vida. Como é que os gentios andam? Na vaidade de seus próprios pensamentos. Eles são cheios de si. O que eles querem é ser servidos. O que eles querem é a satisfação do seu prazer a qualquer custo. O que eles querem é que sua esposa, seu marido, seus filhos vivam para cumprir os seus desejos. Há homens que se esqueceram que estão casados com uma esposa, não com uma empregada. Usam as mulheres para serem objetos de prazer. Também estão cansadas porque trabalham fora. Tem que chegar, a casa tem que estar arrumada, roupa lavada, passada. No verso 17, Paulo vai seguir dizendo, no capítulo 4, versículo 18, que os gentios andam obscurecidos de entendimento. A cabeça deles está embotada, o jeito de pensar não raciocina direito. São alheios à vida de Deus, porque eles vivem na ignorância, porque o seu coração é duro. Essas pessoas sem Deus se tornaram insensíveis, se entregaram à dissolução, que é uma vida sem tempero, que é uma vida sem equilíbrio, uma vida sem freio, uma vida sem rédeas. E por terem se entregado à dissolução, o texto diz que eles cometem toda sorte de impureza. E agora Paulo vai olhar para mim e para você mais uma vez e vai dizer, não foi assim que vocês aprenderam. Não foi assim que vocês aprenderam a tratar uns aos outros? Não foi assim que vocês aprenderam a se relacionar com a mulher, se relacionar com o seu marido, tratar os seus filhos, tratar os seus pais? Viver assim no trabalho, não foi assim que vocês aprenderam. Como é que nós aprendemos? No verso 25 do capítulo 4, Paulo vai dizer aquilo que a gente aprendeu quando Cristo de verdade nos alcançou. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. A primeira marca daquele que nasceu de novo é um cidadão da honestidade. Por que os nossos lares têm desmoronado? Porque está faltando credibilidade. O que ele diz o tempo todo é verdade. O que sai dos lábios dela o tempo todo é confiável. A sustentação da confiança num casamento é a verdade. E eu quero te dar uma sugestão. Faça uma opção pela verdade. Ainda que doa, ainda que rasgue o teu coração, ainda que fira, ainda que você tenha que administrar consequências de uma vida de mentira, porque as consequências virão. Faça uma opção pela verdade, porque a verdade vai restaurar a fidelidade e a confiança na sua família. E a marca de alguém que nasceu de novo é essa, é um cidadão íntegro. Verdade, o que ele diz é confiável.
Versículo 26. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. É muito importante a gente refletir brevemente sobre essa expressão, porque não é incomum em encontros de casais, explicar esse versículo dizendo que marido e mulher não podem dormir brigado. E aí você vai ficar até 3 horas da manhã, 4 horas da manhã ali tentando resolver, e a cabeça está quente, os dois estão cansados, e não conseguem resolver, e o negócio, e no outro dia tem que levantar às 6 horas para trabalhar, e não dá. Não é a respeito disso que o texto está falando. Não se põe o sol sobre a vossa ira, não permita que o sol, no calor do meio-dia, queime sua cuca. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Não permita que você seja uma pessoa que alimenta fúria, ódio, e só resolve as coisas em casa na base do grito, da ofensa, cutuca o outro, desrespeitoso com o outro, se esquece que o outro é membro de Jesus Cristo, é imagem e semelhança de Deus. É aquela pessoa iracunda, descontrolada, é uma pessoa em fúria, é o sol posto sobre a cuca, por longo tempo, no calor do meio-dia. São os explosivos e as explosivas. É aquele homem e aquela mulher que nunca tem uma palavra de gratidão. É queixa, é reclamação, é ataque, é ofensa, é estupim curto, o tempo todo, no trato com os filhos, filhos no trato com os pais, marido no trato com as mulheres, e lamentavelmente, muitas mulheres no trato com os homens. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Por que isso é tão importante? Porque quando nós vivemos irados, quando as nossas relações são calorosas dentro de casa, tem gente quente demais, fala demais, briga demais, grita demais, desrespeita demais. Veja quem está ganhando terreno na tua vida, versículo 27. Nem deis lugar ao diabo. Veja que Paulo relaciona o agir do diabo a ações de cólera, de ira, de cabeça quente, de resolver tudo na base do grito e da ofensa mútua. Versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. E a palavra torpe aqui significa aquilo que é sujo. Nesse contexto, Paulo não está dizendo que você não vai simplesmente participar de grupinhos de WhatsApp que tenha pornografia. Nesse contexto, não está dizendo que você não vai simplesmente aprender piadinha obscena para contar no trabalho para os seus amigos rirem, para você ser o benquisto na relação grupal. O que Paulo está dizendo acima de tudo é a tua casa, o teu lugar de paz, aquele lugar que tem que ser um jardim bem regado, para você descansar das canseiras dessa vida, não é um lugar onde há o menor tipo de espaço para xingamentos. Você não pode admitir, homem, que tua mulher xingue você, e você, mulher, não pode admitir que teu marido deprecie você. Cuidado com a maneira como você repreende os filhos. Esse moleque, maldito, nunca aprende. Estou cansado de você, seu imprestável, sua imprestável. Você é isso, você também é aquilo. E aí a relação é marcada por essa ofensa mútua. Um recebe uma ofensa, revida com outra ofensa. O que recebeu a ofensa fica recluso com amargura. O orgulho começa a reinar. No outro dia os dois estão ali feridos. Olha para o outro, já pela manhã, um já alfineta o outro. Sobe mais o nível. Infelizmente, na frente dos filhos, muitas vezes, irmão com irmão, dentro de casa, filho com pai, mais ofensa de lá, mais ofensa vinda de cá,
mais amargura no coração, mais orgulho. Tem um dia péssimo no trabalho pensando naquele negócio, vai crescendo a amargura, o rancor. Depois só há um caminho. Vamos cada um seguir nossa vida? A gente é muito incompatível um com o outro. O problema nosso, meus irmãos, é que nós somos incompatíveis com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é perdoador, é manso, é bondoso, é longânimo, é servo, gera domínio próprio, gera mansidão no falar. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim unicamente a que for boa para edificação. Você tem se relacionado com o irmão, com a irmã, com o colega no trabalho, com a mulher, com o marido, com os filhos, nessa maneira? Meus lábios serão usados para transmitir graça aos que ouvem. Sua mulher tem recebido de você doçura. Seu marido tem visto em você uma mulher que semeia vida pela fala. Teus pais olham para você e dizem: gente, que menino, que menina fantástico, realmente Jesus mudou essa vida. Olha só que coração dócil, que jeito gostoso de falar. Eu preguei ontem numa igreja em Brasília, num acampamento de homens com filhos homens. E terminou uma das preleções, um rapaz chegou em mim e disse: pastor, eu quero conversar contigo. Quero dar um testemunho de como o meu filho é alguém extraordinário. Um dia eu tive um dia daqueles. Perdi um negócio na minha vida. E por perder aquele negócio, eu cheguei em casa abatido. Sabe aqueles dias terríveis que você tem? Cheguei em casa, sentei na cama, baixei a cabeça. Meu filho de 4 aninhos chegou, sentou do meu lado, só olhava para mim. E eu com a cabeça baixa. Passou um tempo, eu olhei para ele e ele disse assim: tá tudo bem, papai? Ele disse: não, meu filho, não está bem. Não está nada bem para o papai. 4 aninhos. Ele abraçou o pai e disse: mas vai ficar tudo bem. Pode confiar em Deus. Você tem dito isso para sua mulher? Você é um homem conhecido por um jeito de falar que foi adestrado, domesticado pela graça de Deus? Não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. Não é para dizer toda hora o que pensa, não. Eu tenho coisa boa para dizer, mas tem coisa que não é para dizer hora nenhuma. Espera um pouco. E se for para dizer, que transmita graça. Não entristeçais ao Espírito de Deus, porque você foi selado para a salvação. Sabe como é que a gente vai bem até o final da nossa vida? Que quem constrói o meu lar sou eu, é a Raquel. Nós construímos o nosso lar. Nós temos absoluta responsabilidade pela maneira como construímos a nossa vida. E Paulo está dizendo aqui, ó, longe de vós, versículo 31, toda amargura. Talvez seja a hora de você chamar a sua esposa e perguntar: quais são as feridas que eu te causei, estão engasgadas aí na tua garganta, e estão drenando de você a alegria e a vida?
Quais foram as ofensas que eu te causei, o desrespeito que eu fiz a você? A mulher deve perguntar para o marido, que estão entristecendo a sua vida. Tem pais que cometem excessos com os filhos que precisam perguntar. E por saber os excessos que cometem, não é nem perguntar, é chegar e dizer: eu confesso meu pecado, meu filho. Perdoe o papai, perdoe a mamãe, porque nós somos filhos de Adão e Eva, grandes pecadores. Perdoe a gente. Não deixe a amargura continuar tendo espaço em sua casa. Sabe o que é amargura? Dói. Aquele sentimento, o jeito de pensar. Eu quero outro longe. É ruim demais conviver com ele. É ruim demais conviver com ela. Nossa, não aguento nem pensar. Chegar nessa casa é um inferno. Sintomas gravíssimos de amargura. Resolve isso. Antes que isso destrua a sua família. Longe de vós toda amargura. Longe de vós, o que mais? Cólera. Jeito quente de resolver tudo. E aqui eu vou entrar num ponto delicado. A gente hoje tirou das escrituras a autoridade e transferiu para os psicólogos e para a psiquiatria. E eu respeito muito a psicologia, nós temos psicólogos na igreja. Mas a gente não chama os nossos pecados de pecado. É desvio de comportamento, é uma enfermidade. Mas cólera é chamado de pecado. Longe de vós toda ira, toda gritaria, blasfêmia e bem assim toda malícia. Como é que a gente tem que ser? Sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Cristo, como Deus em Cristo vos perdoou. Como é que eu vou caminhar junto com a outra pessoa, com a minha família? Sendo eu casado, sendo eu divorciado, sendo eu viúvo, mas eu tenho filhos, eu tenho irmãos, tenho primos, tenho parentes, convivo numa comunidade de fé. Como é que eu vou levar minhas relações até o fim de maneira próspera? Só há um jeito, meu querido. Eu e você precisamos assumir que temos um chamado. Viveis por modo digno da vocação a que fostes chamados. E eu fui chamado primordialmente para andar em sintonia com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo santifica obrigatoriamente aqueles que são dele e o buscam diariamente. Quais são as obras da carne? Você lembra? Volte algumas páginas para Gálatas, e eu vou terminar com a leitura de Gálatas, capítulo 5. A Bíblia usa essas linguagens de maneira antagônica, opositora. Carne e espírito. As obras da carne reproduzem o velho Adão que está em nós, a natureza caída, anti-Deus, que saliva pelos valores do mundo e pelo pecado. O Espírito Santo é a vontade de Deus em nós sendo cumprida, que traz virtudes extraordinárias, as virtudes do reino de Deus. Veja o que Paulo diz em Gálatas capítulo 5, versículo 19. As obras da carne, que expressão interessante, né? Eu e você conhecemos. Não precisa ninguém ensinar. A gente já nasce sabendo. Herdamos isso de Adão. As obras da carne são prostituição, impureza e lascívia. Pecados de natureza sexual que têm destruído muitos lares.
As obras da carne são, e aí vai no meio do verso 20 em diante: porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensão, facção. Isso aqui é gritaria, cólera, contenda, ninguém servir ninguém, todo mundo está ali para ser satisfeito e servido. As obras da carne são as nossas bebedices, as nossas glutonarias e coisas semelhantes. Veja o fruto do Espírito no versículo 22. Aquele que está cheio do Espírito de Deus, que foi transformado pela graça e anda nas pegadas do Jesus de Nazaré, eles vão reproduzir esse padrão de conduta. O fruto do Espírito é amor. E a palavra amor aqui poderia ser traduzida também por serviço, porque essa palavra aqui é a mesma usada na obra de Jesus em nosso favor. É o amor de sacrifício, de entrega. A vida sintonizada com o Espírito se entrega pelo outro. O fruto do Espírito é alegria. Os que estão em nossa casa precisam saber que a gente é feliz com a família que tem. Tem homem que nunca recebeu o elogio de sua esposa. Vem cá, meu homem, sou feliz com você. Vem cá, minha mulher. Não troco você por nada nesse mundo, você é um presente que eu tenho. Como eu sou feliz em ter você. Meus filhos, vocês são meu tesouro, o tesouro do meu coração. As pessoas têm que saber que nós nos alegramos por tê-las. O Espírito Santo produz isso. Aí você encontra de vez em quando um murmurador, quanto mais no seu caminho, que é a obra da carne ambulante. Tem casa, comida, roupa lavada, tem tudo. Reclama, 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 reclama. Fala, 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 come pastor Frito, liderança da igreja Frito depois do culto. Fala, 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 fala. Tudo está ruim. É a obra da carne ambulante. Fruto do Espírito, gente, é alegria. Fruto do Espírito é, Paulo segue dizendo, paz. Meu lar será um lugar de sossego, sem grito, sem ofensa mútua, sem acusação, sem cutucão, sem gritaria, sem xingamentos. A obra do Espírito é longanimidade. Tem que ter paciência. Seu companheiro não tem que ter paciência contigo, você é filho de Adão. Você precisa ter paciência com o outro que também é filho de Adão, com teu filho que são Adãozinhos. Tem que ter paciência com os meninos, os Adãozinhos ali, ó. Já nascem salivando, tem que ter paciência, já nasce salivando pelo pecado. Longanimidade. Nem sempre dizer aquilo que você quer dizer vai revelar tanta sabedoria que você não tem ideia e vai transformar relações. A marca do Espírito é benignidade e bondade. O filho está doente, você chega no trabalho e diz, preciso ir embora mais cedo. Pega na escola, leva para casa, prepara um chá, prepara um lanche gostoso, leva para a cama, mima, atos de bondade. A esposa está cansada, uma semana pesada, levanta mais cedo, dá um grau na casa, prepara um café da manhã, leva para ela, cuida, atos de bondade. Seu marido está precisando trabalhar em 2 empregos, porque a economia está dificílima, os desafios financeiros da família são enormes, e ele não está dando conta com o emprego, está precisando trabalhar 12, 13 horas, infelizmente, e o cara chega morto. Desenvolva atos de bondade com ele. O fruto do Espírito é fidelidade. Meu coração e meu olhar
são só para os meus. Eu me visto para honrar o meu marido e não para me sentir bonita. Esse princípio precisa ser assimilado. E antes de honrar o meu marido, eu me visto para glorificar a Deus. E quando eu glorifico a Deus, eu me faço bela para os de dentro, encantadora para os de fora. Os meus seios são como 2 torres, conservados para o meu marido. Minha mulher pode ficar descansada comigo, porque o pacto que eu tenho é com o Deus que eu amo. É esse Deus que me guarda, para que eu não manche a minha cama com o cheiro de outra. Eu sou de Deus, e depois eu sou dela. E por eu ser de Deus primeiro, eu honrarei a ela acima de tudo. Fruto do Espírito é mansidão. Conversar do jeito certo, no tom certo. E por fim, fruto do Espírito é domínio próprio. Pastor, pelo amor de Deus, como é que eu vou desenvolver esse bendito Espírito Santo na minha vida? Me ajuda, em nome de Jesus, eu não aguento mais ser quem eu sou. Só tem um jeito, querido. Em primeiro lugar, tenha consciência de quem você é. Eu salivo pelo pecado, engano e morte. Eu sou perito no orgulho, na vaidade, na ofensa. Esse sou eu. Depois de reconhecer quem eu sou, e a inclinação da minha natureza para tudo o que faz mal para o outro, eu vou agarrar todo dia eu vou me agarrar à graça de Deus e vou dizer: Deus, eu quero uma porção dobrada do teu Espírito hoje. Deus, eu quero mais de Ti hoje. Deus, eu preciso do Senhor todos os dias. Deus, eu preciso de Ti na minha vida. Deus, eu preciso do Senhor na minha vida. E na medida em que você vai desenvolvendo isso todos os dias até o fim, conhecendo mais de Deus, se humilhando mais na presença dEle, Deus vai transformando você de maneira imperceptível. Sem você perceber, você se torna outra pessoa. Todo dia, acordar e dizer: o campo de batalha é o meu coração. O lugar onde eu estou perdendo a minha família começa aqui no meu eu interior, é dentro de mim. E é aqui onde eu vou precisar travar as mais radicais batalhas, para que o meu lar seja tudo aquilo para o qual Deus o destinou. Eu vou andar com Deus. Eu vou mortificar as minhas vontades todos os dias. Eu quero conhecer a Deus. Eu quero viver o seu propósito. Eu quero andar de modo digno. É do jeito certo da vocação a que Deus me chamou para viver. Eu não abro mão disso para a minha vida. Essa é a atitude que você tem que ter e que eu preciso ter todos os dias, de combate diário, pelo triunfo da graça em meu coração. E se você precisa disso, para que o seu lar vá até o fim, se você precisa confessar seus pecados ao seu marido, à sua esposa, a irmãos, a filhos, a pais, se você precisa de restauração no seu casamento, Isaías capítulo 55 faz um convite especial a mim e a você. Venha, pode vir e comer que é de graça, pode vir e beber que tem água da vida, que transborda do trono de graça,
que pode te banhar, te lavar e fazer tudo novo. Venha, não tem dinheiro, pode vir, não precisa pôr dinheiro não, é de graça, pode vir. Deus tem vida para dar e vida em abundância para você e para o seu lar. Venha para Ele. Para de cavar a cisterna furada, que não retém água. Vá para a fonte da água da vida. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair tua justiça e o teu direito como o sol ao meio-dia.